Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast do SEISC-Med. Eu sou Murilo Chiodini, sou médico e colega de vocês e já estive onde vocês estão agora, mas a vista daqui é muito mais bonita e eu quero trazer vocês para cá. E hoje a gente está com um convidado especial aqui, o Dr. William Hutzen, que vai falar sobre um tema extremamente importante para quem está se preparando para a residência médica, que é como cuidar da saúde de vocês nesse momento tão desafiador. Seja bem-vindo aí, Dr. William. Se você quiser se apresentar, pode se apresentar. Pô, muito obrigado, Murilo, por esse convite para estar nesse podcast maravilhoso, sabe? Eu admiro demais o pessoal que produz esse podcast. Então eu estou ansioso para poder responder algumas perguntas aí que ajudem os nossos queridos seguidores e alunos a desempenharem melhor na prova. Eu sou o William Hutzen, acredito que vocês já me conhecem a essa altura do campeonato. Eu sou médico intensivista e, assim como o Murilo, estou apreciando a vista de um lugar de onde eu sempre quis estar, então eu quero trazer essa galera toda que merece para cá. Então, beleza, seja muito bem-vindo, Will. Então, para começar, pessoal, a gente vai falar de um tema extremamente importante e eu quero começar fazendo uma pergunta bem desafiadora aí para você, Will. Qual é o principal erro dos estudantes em relação à preparação para a residência médica, em relação à saúde deles, todo esse ano de preparação? O que mais pega nesses estudantes? Cara, muito bem. Essa é uma pergunta profunda e importantíssima. A gente costuma achar que abdicar da nossa saúde corporal vai nos dar mais tempo para dedicar para a nossa preparação na prova e que isso vai resultar em uma melhor performance. E esse é um erro crasso. Esse é um erro ridículo. Corpo são, mente sana, né? Então, o nosso corpo é a nossa base, é a máquina que precisa performar nessa prova. E um atleta, quando se prepara para um desafio, para um campeonato, para um concurso, ele cuida de todas as esferas. E essa é a visão que a gente precisa ter a respeito de uma prova onde o nosso desempenho cognitivo é importante. O corpo ele precisa todo estar em sincronia com o nosso cérebro para que a gente possa entregar o melhor resultado possível. Então, aquele candidato à prova de residência médica que acha tempo, e cara, não precisa muito tempo, que acha tempo para cuidar do seu corpo, ele está em vantagem. Aquele cara que abdica de cuidar do seu corpo por alguns minutos a mais de estudo, ele está em desvantagem. Eu te digo isso com toda a clareza e certeza do mundo. Eu concordo completamente com você e, inclusive, acho que muitos alunos acabam tendo essa dificuldade de entender isso, né? Porque pensam, eu tô perdendo tempo de estudo para querer comer, né? E acabam comendo um monte de besteira ao longo do ano. Inclusive, muitos alunos acabam engordando bastante, né, por conta disso. E esquecendo dessa parte que é extremamente importante, né? Ou acabam levando muito alimentos industrializados, deixam de fazer atividade física, né? Então, acho que isso acaba prejudicando muito, bem colocado. E na parte de alimentação, assim, que tipo de comida você acha, assim, que... não vamos dizer assim, vamos fazer uma tabela nutricional para os alunos hoje, mas que alimentação você sugeriria, assim, para esses alunos que estão se preparando? Eu acho que essa tua visão já resume um pouco do problema e de como a gente vai resolver esse problema. Porque essa estatística, ela é verdadeira. A maior parte dos alunos, ao longo de uma preparação para uma prova, vai ganhar peso por conta da praticidade, buscar praticidade. Então, buscar praticidade é pedir comida em um aplicativo. Essa comida vai ser uma comida ultraprocessada. Nós já temos estudos científicos demonstrando que o simples processamento dos alimentos, ele leva a uma maior ingestão calórica. Então, a pessoa que passa a depender de alimentos que serão entregues na sua casa para a sua alimentação, ela tem uma grande propensão ao ganho de peso. Não só isso, o comer desatento também favorece o ganho de peso. Então, aquela pessoa que come assistindo uma aula, que come lendo um resumo, fazendo questão, essa pessoa tende a se desconectar da sua saciedade e comer mais. E o alimento ultraprocessado, ele também tem uma maior velocidade de absorção. E alimentos ultraprocessados, via de regra, vão ser ricos em carboidratos refinados, em açúcares. Então, o que a gente vai ter é uma grande absorção de glicose para a corrente sanguínea. Isso vai gerar um pico de glicose. Esse pico de glicose vai evocar uma resposta pancreática de produção de insulina, como uma medida de contenção acima do que é o normal. E essa
resposta insulinêmica do pâncreas vai provocar um fenômeno chamado hipoglicemia reativa, onde a gente vai ter uma queda brusca da glicose. E a queda brusca da glicose, ela cursa com uma perda de foco completa, uma perda de rendimento cognitivo completa. Então, aquele cara que come uma comida industrializada, daqui 1-2 horas, essa ação metabólica vai ocorrer, ele vai ter uma baixa de glicose, ele vai ter uma baixa de percepção de energia, e aí ele vai se sentir fraco, ele vai se sentir tonto ou sonolento. E, cara, o rendimento do estudo dele vai para níveis críticos. E se isso acontece várias vezes ao longo do dia, o cumulativo de horas que ele ficou nesse desempenho subótimo vai ser significativo para ele na prova. Então, comer comida de verdade, sem muita atenção aos macronutrientes, talvez já fosse o suficiente. E talvez pelo fato da gente estar ansioso, o fato da gente estar, com todo o contexto da prova na nossa mente o tempo todo, favoreça esse superávit calórico. Então, usar um freio para esse superávit calórico é uma coisa bem interessante. Como, por exemplo, a proteína. A proteína, a gente sabe, é o freio da saciedade. A gente tem estudos demonstrando que uma alimentação mais rica em proteína leva a um menor consumo calórico. A digestão da proteína ela é mais lenta. Então, isso gera uma saciedade mais prolongada. Então, refeições ricas em proteína tendem a fazer com que a gente se sinta mais saciado e não coma compulsivamente. Então, isso é uma coisa extremamente positiva. Então, comer comida de verdade com foco na proteína talvez já seja medida suficiente para a maior parte das pessoas, sem precisar ficar pensando muito nisso, né? A maior parte das pessoas que sai de uma alimentação convencional, que tem muito alimento industrializado, e passa para uma alimentação baseada em comida de verdade e rica em proteínas, já melhora seu perfil metabólico, já melhora sua performance cognitiva. Então, eu acho que isso são as medidas iniciais em termos de alimentação. E se essa pessoa está acima do peso, ainda tem uma outra questão importante que vale citar, né, Murilo? Que a obesidade, o sobrepeso são gatilhos inflamatórios. E a inflamação crônica cursa com fadiga, sonolência, queda do desempenho. Então, mesmo durante a prova, durante um período de preparação para a prova, quem está acima do peso, fazer um esforço para ir melhorando sua composição corporal através de um controle nutricional, de um planejamento nutricional, de um acompanhamento nutricional, é uma coisa extremamente positiva. Então, minha dica seria essa. Minha dica seria cuidar muito com alimentos ultraprocessados, industrializados, ricos em açúcar, que tem uma absorção muito rápida, então sucos, refrigerantes, né? Calorias líquidas são particularmente perigosas. A gente tem que evitar isso tudo. Tomar água, tomar café sem açúcar, tomar um chá, fazer refeições completas, fazer refeições com bastante proteína, tentar comer atento ao alimento. Aí a gente vai ter uma performance cognitiva muito melhor quando a gente sentar para estudar efetivamente. Então eu acho que essa é a medida principal. O ideal é sempre colocar, né, pessoal, que nunca ninguém quer fazer terrorismo nutricional. Acho que a vida sempre é baseada num equilíbrio. E às vezes, muitas das vezes, vocês que estão tendo um rendimento pior ao longo do ano, quem sabe, às vezes, não é os hábitos que estão fazendo vocês irem mal. Às vezes não é nem a falta de estudo, né, mas os hábitos que eles estão levando ao longo do ano aí, que às vezes a performance cognitiva não está indo da forma como deveria estar, né? E se eles olharem para trás todo a bagagem nutricional e de atividade física que não está indo legal, talvez seria isso que eles deveriam ajustar também, não só o estudo, né? Sem sombra de dúvida, porque diversos fatores que são controlados pela nossa alimentação interferem na nossa capacidade cognitiva, né? O principal e primeiro deles é o que eu estava explicando aqui para ti, o gerenciamento de energia, né? Então, essas oscilações de energia, pico de glicose, pico de insulina, hipoglicemia reativa, todas essas danças metabólicas aí, elas geram períodos de gaps de energia, onde a nossa percepção de energia vai ser baixa, a nossa capacidade de concentração vai ser baixa. Então, se eu tenho uma alimentação que causa essas flutuações, ela não vai ser uma alimentação que vai favorecer o meu desempenho cognitivo. E a maior parte dos snacks industrializados causa esse tipo de oscilação, né? Porque é o que causa prazer, né? Exatamente. Então, e o segundo ponto, que não é menos importante, é que deficiências de certos micronutrientes, como deficiência de ferro, como deficiência de vitamina B12, também
maculam o nosso desempenho cognitivo. Então, esses são vitaminas e minerais amplamente presentes numa alimentação saudável. Qualquer que seja o padrão de alimentação saudável, gosta de low carb, faça low carb, gosta de mediterrânea, faça mediterrânea, gosta de contar caloria, conte caloria, mas se comer comida saudável, vai obter quase todos os nutrientes que precisa, né? Então, eu acho que esses são comportamentos que são aquele princípio de Pareto, são esforços relativamente pequenos que geram um resultado muito grande. 80-20. Perfeito. Ótimo, Will. E outra coisa muito importante, além da parte nutricional, eu acho que desses estudantes, uma coisa que tem muita dúvida também, e muitos estudantes negligenciam isso, eu acho que principalmente nessa época de preparação, eles acham que devem fazer isso menos, porque priorizar muito o estudo em detrimento do sono, né? Então, o sono, tem muito aluno que vira a noite estudando. Tem gente que faz isso ainda, cara. Tem. Para as provas de faculdade, muito. Lunáticos. E principalmente no final das provas, cara. Tem muitos colegas que eu já vi, antes das provas de residência, tem lá a prova daqui 4 semanas. Virando noite, fazendo prova, revisando, freneticamente para tentar decorar o conteúdo, para chegar na prova com tudo fresco na cabeça, né? Então, qual que é a sua opinião a respeito do sono, né, nesses alunos aí na preparação para residência? A gente consegue colocar um pi quando eu falar o que esses caras estão fazendo aí, Luiz? Porque esses caras estão fazendo merda. Cara, vamos lá. Nosso corpo tem um ritmo biológico, a gente chama isso de ciclo circadiano. 2 fases absolutamente distintas, com predomínios de hormônios completamente distintos. Durante o dia, a gente tem o nosso período de atividade, que a gente chama de vigília. Predominam hormônios de atividade. Durante a noite, a gente tem o período de reparação. E durante a nossa reparação, funções insubstituíveis acontecem. Então, o nosso sono ele não é simplesmente um período de apagão, de sedação. Se o nosso sono não fosse importante, a evolução teria cortado ele das nossas necessidades biológicas. Então, durante o sono, a gente tem um período de sono vigil, um sono relativamente leve. Depois a gente tem um sono profundo, onde existe reparação de tecidos, cicatrização de tecidos. Por que os atletas privilegiam muito o sono profundo? Para eles não se lesionarem. Durante o sono profundo são produzidos hormônios sexuais em maior intensidade, como a testosterona, hormônios de efeito anabólico, como o GH. Então, o sono profundo é extremamente necessário para o corpo. E existe uma outra fase de sono, que é o sono REM, que vem de Rapid Eye Movement, que é quando a gente está ali com os olhinhos fechados, mas os olhinhos estão virando para tudo que é lado. E esse é um momento de intensa atividade cerebral, Murilo. E o que acontece durante o sono REM? A gente transfere as coisas da pasta Temp, da pasta Downloads, para as pastas adequadas, onde a gente vai achar aquilo, né? Então, quem usa Windows tem a pasta Temp, né? Quem usa Mac tem a pasta Downloads. A gente vai jogando arquivo lá para dentro, E se a gente não organiza isso, daqui um pouco tem tanto arquivo lá dentro que eu não faço ideia das informações. Então, a gente tem no nosso funcionamento cerebral um momento, que é durante o sono REM, onde a gente vai lá e vai pegar os arquivos e vai jogar dentro das pastinhas do Google Drive, do iCloud. A gente vai organizar as informações. E essas informações vão estar muito mais fáceis de serem encontradas depois. Então, o momento que a gente consolida o conhecimento é durante o sono REM. Por isso que quando a gente não tem sono REM, a gente tem lapso de memória, a gente tem aquele brain fog, né? Aquela névoa mental, neblina mental. A gente tá lendo alguma coisa e não consegue identificar. E, cara, isso prejudica o estudo absurdamente. E aí vamos olhar para como é que é o padrão do sono normal nosso. Na primeira metade da noite, a gente vai ciclando. A gente tá lá, sono leve, sono profundo, sono REM, sono leve, profundo, REM. É um ciclo. A gente cicla várias vezes durante a noite. Mas nos primeiros ciclos da noite, predomina o sono profundo. É nos últimos ciclos do nosso sono normal que predomina o sono REM. Então é na segunda metade da noite, que é a fase onde a gente já acorda mais, onde a gente sonha mais. É nessa fase que a gente está consolidando conhecimento. O cara que abre mão dessa fase, cara, ele tá fazendo o resumo de dia e passando uma borracha de noite. Entendeu? Então não adianta. Então a necessidade humana se situa em torno de 7 a 8 horas de sono por noite. E o cara que quer guardar toda a informação que ele baixou ao longo do dia, ele tem que se permitir esse período de sono. E aí entram várias coisas que são importantes.
gerenciar a ingestão de cafeína, diminuir o uso de energético, evitar refeições que sejam muito pesadas com proximidade do sono. E, provavelmente, um outro assunto que tu vai falar daqui um pouco, a prática de atividade física, né, cara? Então, assim, abrir mão do sono em proximidade com um teste cognitivo é coisa de lunático, cara. É a pior estratégia que vocês podem empregar. Bota o pi de novo aí. É. Não façam... Muito bem, Will, é isso aí. Mas faz muito sentido mesmo, cara. São um bando de lunático mesmo, porque eu também sempre valorizei meu sono para as provas que eu prestei e não me arrependo de absolutamente nada. E das vezes que eu fiz isso para fazer provas de faculdade mesmo, eu me arrependia completamente no outro dia, completamente. Principalmente agora com o remedinho lá que o pessoal toma aí, que é, né, como chama aquele remédio lá que aumenta... Venvance, Ritalina. Venvance. Existe um mercado muito amplo hoje em dia. Exatamente. Bom, próxima pergunta que eu quero fazer para você, Will, é sobre algo também que, da mesma forma que o sono, muitas pessoas negligenciam e acham que devem parar de fazer por conta do estudo para residência. Porque é um processo difícil, você sabe disso, eu sei disso, e muita gente acha que deve abrir mão disso, porque é perda de tempo. Eu, particularmente, no meu ano de preparação, coloquei isso como rotina, como estudo. Na verdade, o exercício físico, para mim, estava dentro do meu estudo. Eram contabilizadas como hora de estudo, para você ter ideia. Então, eu não abria mão de nenhum tempo de exercício físico. Então, eu sempre treinei, sempre atividade física durante a minha preparação. Qual que é a sua opinião a respeito dos alunos que largam mão, não treinam, não fazem nenhuma atividade física só para ficar estudando? Lunáticos, cara. Bota o pi aí de novo. Cara, essas são trocas que a gente não pode fazer, tá, Murilo? Essas são trocas que a gente não pode fazer. Eu sei que é muito tentador, mas assim como o sono, o exercício físico, ele exerce um papel absolutamente fundamental na nossa performance cognitiva. Para começo de história, e tu mesmo trouxe esse assunto num podcast onde a gente conversou sobre a ansiedade afetar muito a rotina de estudos, todos os alunos ou então médicos recém-formados que vão fazer uma prova de residência médica vão sofrer com ansiedade. Né? Não é uma ansiedade patológica, não é um transtorno de ansiedade generalizado, não. É medo de futuro, é uma sensação de ansiedade, ponto. Isso vai acontecer, ok. Só que o que poucas pessoas sabem é que existem estudos científicos grandes, robustos, bem controlados, que demonstram que a prática regular de exercícios físicos ela tem um efeito ansiolítico e antidepressivo comparável à maior parte dos medicamentos que são prescritos para esse fim. É bizarro isso, né? Isso é verdade consolidada, isso não é uma opinião, né? E muitas pessoas passam a usar medicamentos ansiolíticos num período de preparação para a prova. O que a depender da classe da droga vai ser deletério, porque muitos desses ansiolíticos causam, por exemplo, uma perda da arquitetura do sono e justamente uma perda da capacidade de armazenamento que a gente conversou há pouco. Então, praticar atividade física, cara, regula o nosso humor. E também pode ser um ponto de ancoragem de que estamos fazendo uma coisa certa. Então, começar o dia com uma atividade física tem um poder de ancoragem muito grande. Porque quando eu começo o dia fazendo certo, aí eu vou tentar comer certo, eu vou tentar estudar certo, eu vou tentar me manter nesse círculo virtuoso. Eu gosto de dizer que na vida existe uma dualidade inquestionável. Ou nós estamos num círculo vicioso ou nós estamos num círculo virtuoso. Então, fazer atividade física eu acho que coloca a gente no caminho do círculo virtuoso. Fora isso, atividades que têm uma maior intensidade, até que são atividades interessantes para quem está querendo fazer uma gestão de tempo, né? Por exemplo, o treino intervalado, o HIIT, eles geram uma descarga de certos hormônios que são hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina. E esses hormônios cronicamente elevados são deletérios, né? A gente morre de medo da doença estresse, mas agudamente elevados, eles são benéficos. Eles são um estímulo hormético. E esses hormônios em particular, eles têm um efeito muito singular no cérebro, que é aumentar a memorização. Então, quando eu produzo hormônios de estresse, eu acho que a gente já conversou sobre isso em um outro podcast, né? Quando eu produzo hormônios de estresse, o meu cérebro automaticamente diz,
pô, aconteceu alguma coisa errada com o Will. Vamos memorizar tudo que tá rolando ao redor dele para que ele não se coloque nessa situação de risco de novo. Então eu vou lá, faço um treininho de 10, 15 minutos de um HIIT, dou uns sprints, né? Correndo na volta de casa. Moro num prédio, desce e sobe as escadas 5, 6 vezes. Sento para estudar de novo, tô com aqueles hormônios circulando. Então provavelmente o conteúdo que eu vou absorver ali, ele vai fixar muito mais, né? Porque a amígdala, que é aquele órgão do cérebro lá que é ativado por esses hormônios, ela fala, córtex, grava o que está acontecendo agora porque deu problema. Então, cara, praticar atividade física vai melhorar o teu desempenho cognitivo. E por último, tá tudo casado, né? Tá tudo casado. Se eu tenho um bom compartimento muscular, eu tenho uma taxa metabólica maior. Eu tenho uma capacidade de processamento de glicose maior. Não vou fazer aqueles picos de glicose que a gente falou lá no início. Então vai olhar um cara que tem um físico legal, como o nível de insulina dele é baixinho, como o nível de glicose está controladinho. O músculo é o compartimento que guarda a glicose no corpo. Então quanto mais músculo tem para guardar a glicose, menos glicose sobra na circulação, menos o pâncreas tem que produzir insulina. Então esse cara que está fazendo atividade física, está gastando a glicose, o glicogênio que está dentro do músculo, está repondo aquilo lá, ele vai ter uma glicose mais flat. Lembrem, falei lá no início, glicose oscilando. O que a gente vai ter? A gente vai ter períodos de fadiga, de sonolência. Glicosezinha flat, fornecimento de combustível adequado para o corpo. Então a gente vai sentir uma grande percepção de energia, isso vai focar no desempenho cognitivo. E por último, o cara que se exercita, cansa e dorme mais profundamente. Então tá tudo casado, cara. Então o cara que é um cara que come mal, dorme pouco e não se exercita, cara, ele tá construindo a sua prova em cima de uma estrutura muito frágil, cara. Ele é lunático, ele não vai se desempenhar bem. Na verdade, tá construindo a desaprovação. Ele tá contra ele, né, cara? Então, assim, vamos lá. Essas 3 premissas, não sei sobre o que mais tu vai perguntar, talvez a gente encontre uma quarta, mas essas 3 premissas de ter um sono reparador, ter uma alimentação minimamente saudável e ter uma rotina de atividade física, cara, isso é pré-requisito para fazer a prova da residência e ter uma boa chance de desempenhar conforme necessita. Agora me responde. Se você come mal, se você dorme mal, se você não pratica atividade física, você tem uma vida sedentária, o que isso gera para a pessoa ao longo do ano? Ela não sabe se ela está comendo mal, não está praticando atividade física, ela sente que ela está sedentária, que não está estudando bem, que não está rendendo. Isso vai gerar cada vez mais o quê? Ansiedade. Né? Ansiedade. Então essa era a última pergunta que eu ia fazer para você, sobre que muita gente fica nervoso ao longo do ano, e boa parte da ansiedade tem tudo a ver com o que a gente conversou por aqui. E como que você acha que esses alunos aí, numa fase tão importante da vida deles, que faz uma decisão na vida profissional deles, eles podem lidar com esse tipo de problema, que é a ansiedade? Bom, então eu acho que essa tua pergunta já traz uma resposta muito importante, né, cara? Que é ansiedade como medo de futuro. Quando eu tenho medo do futuro? Quando eu não estou me preparando adequadamente para ele. Perfeito. Então, por que se sentir menos saudável ou até não se sentir saudável gera ansiedade? Porque eu sei que se eu mantiver esse comportamento, algo vai vir me morder. Pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 5, pode ser daqui 20. Então, quando eu construo a minha saúde, eu estou diminuindo a probabilidade de que algo ruim me aconteça. Então, eu diminuo a minha ansiedade, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Mas, claro, né, Murilo? Sejamos aqui honestos. Existe um monstro atrás da cortina que é a prova. Então, um pouco de ansiedade vai rolar. E aí, nesse contexto, cara, eu acho que tem algumas coisas que são especialmente importantes. Se a pessoa se sente disposta a esse tipo de coisa, eu acho que praticar alguma atividade meditativa, alguma forma de relaxamento, yoga, cara, essas coisas são preciosíssimas. Se a pessoa é cética demais para esse tipo de comportamento agora, mais tarde a gente conversa sobre isso, mas eu acho que essa pessoa pode fazer uma coisa simples como caminhar num ambiente onde tenha contato com a natureza, né? Vamos aos trabalhos científicos que convencem os céticos aqui. A gente tem uma prática japonesa chamada Shirin-yoku, que se chama banho de floresta,
que vem de uma teoria de que o contato com a natureza, com o verde da natureza, ele passa uma serenidade, uma sensação de tranquilidade, de abundância, de alimento, de abrigo para o nosso cérebro primitivo, e isso causa uma redução na produção de cortisol. Interessante. Aquele cortisol de longo prazo, né, que prejudica a gente. Então essa teoria foi criada e ela foi testada através de alguns experimentos científicos da década de 90, e num desses experimentos, os donos de fábricas construíram espaços dentro das suas plantas chamados zonas de descompressão. Era um bosque, onde o funcionário podia ali tirar o intervalo dele, sentar num banco, ele não tinha contato com nada construído. Árvores, céu. Isso foi capaz de reduzir níveis de cortisol, de diminuir absenteísmo, de aumentar a produtividade, de diminuir afastamento por doença, né? Mais tarde eles testaram que simplesmente a presença de plantas dentro de um escritório já é capaz de reduzir os níveis basais de cortisol dos seus colaboradores. E baseado nisso, hoje existem diversas zonas de compressão em condomínios, em cidades, né? Jardins. Então, assim, ter contato com a natureza é uma ferramenta de alívio do estresse. E é gratuito, cara. E a maior parte das cidades tem um bosque, tem um parque. Se não tem, bom, daí tu tá numa cidade pequena, vai pro interior, vai caminhar na beira do mato, né? Mas acha uma maneira de dar uma relaxada. Já faz duas coisas ao mesmo tempo, um exercício e uma descompressão. Então é extremamente importante que a gente saiba que essa ansiedade decorrente, inerente à prova, não vai poder ser evitada. Então a gente ter ferramentas que contrabalancem isso é uma coisa extremamente importante. E aí vem uma outra medida que pode ajudar demais nesse contexto, que é cercar-se de pessoas positivas, né? Pessoas que te elevem. Então, aquela velha máxima de que nós somos a média das pessoas com quem a gente mais convive, cara, num momento crítico como uma prova, aquele teu amigo beberrão que te convida todos os dias para ir pro bar, cara, agora não. Depois a gente conversa, entendeu? Te cerca de pessoas que têm um propósito alinhado com o teu, porque, enfim, é necessário para a sobrevivência do sonho que a gente construiu juntos. Então, vamos lá. Eu acho que a gente precisa lidar com as situações como elas são e fazer aquilo que está ao nosso controle, como prega o estoicismo. Agora imagina, se alimentar de uma forma adequada. Você ter uma prática de atividade física. Você andar pela floresta. Ter pessoas que te elevam. E ainda ouvir esse podcast... Cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A gente está chegando no fim agora aqui desse episódio e eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes aí que estão se preparando para a residência médica agora no fim do ano e o que você gostaria que eles levassem, extraíssem aí de uma mensagem final sua para eles. Consistência vence intensidade. Então, encontrem aquelas medidas que estão ao alcance de vocês. Planejem a alimentação de vocês. Se é necessário pedir uma teleentrega, façam uma escolha razoável dentro das opções que vocês têm. Planejem o seu tempo, sejam consistentes, comecem com um hábito fácil de cumprir e vão construindo a partir dele, mas não se permitam entrar na anarquia do improviso. Estruturem o planejamento de vocês, continuem cuidando da saúde, construam uma saúde forte, que todos esses esforços eles são absolutamente necessários para a gente chegar num objetivo final. E como o Murilo disse em outros podcasts, eu concordo totalmente, quando a gente faz as pequenas coisinhas certas, o desfecho é quase inevitável. Então o que separa a gente daquele plano que a gente tem é o tempo. Quando a gente se entrega à intensidade, aí a gente depende de força de vontade e todos esses recursos limitados, então isso não funciona no longo prazo. Então façam o que tem que ser feito até onde vocês alcançam e sigam tentando melhorar até o final. Muito bom. Will, quero agradecer aí a participação desses conselhos aí que você deu para todo mundo que está ouvindo a gente e muito obrigado mais uma vez, tá? E lembrando, pessoal, para quem for prestar ANRIGS agora no fim do ano, em novembro, a gente vai ter uma revisão extremamente direcionada para a prova. Então, vocês não podem perder essa oportunidade. Ela é uma revisão gratuita e eu quero que vocês estejam lá. Não percam essa oportunidade. Vai ser em novembro desse ano. Então, para você que está se preparando para ANRIGS aí, fica ligado aí que novembro está chegando, tá? Então, eu quero que vocês sigam a nossa página,
Aqui vamos deixar aqui embaixo para vocês. @seisquemed. @seisquemed. E coloca aí nosso podcast aí na biblioteca de vocês para vocês escutarem aí sempre quando vocês Não precisarem. tá seguindo ainda, deixa de ser Jaguara. Sigam agora, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal.